Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai trocar uma resenha sobre a bela vitória do Flamengo ontem na Conmebol Libertadores sobre o Corinthians no Maracanã. Mas antes de começar essa resenha, eu peço a você que se inscreva no canal, porque ajuda muito no crescimento desse canal, e também deixe seu like para que essa resenha consiga chegar a atingir a mais rubro-negros ainda. Ou o seu dislike se você não gostou de algo. Mas aí, nesse caso, deixe seu comentário para que eu possa entender e melhorar o conteúdo que eu faço chegar até você. Mas é muito importante se inscrever no canal. Ajuda muito o crescimento aqui desse seu colega, amigo e irmão rubro-negro. Vamos lá? Gente, a vitória do Flamengo ontem sobre o Corinthians, primeiro como rubro-negro, é claro que eu ou qualquer outro rubro-negro nós estamos num estado de muita felicidade, porque o Flamengo está em mais uma semifinal da Libertadores. Em 4 anos são 3 semifinais. Isso é algo realmente para a gente destacar, reconhecer. E mostra que o Flamengo, o projeto do Flamengo fora de campo, reflete dentro de campo. Apesar de algumas derrotas, como a final da Libertadores ano passado, mas a gente não pode deixar de destacar que o Flamengo está trilhando um caminho consistente, também esportivamente. Sobre o jogo, eu escutei muito dos flamenguistas que a gente ontem soube sofrer, que o Flamengo no primeiro tempo não teve a performance que vinha tendo, e depois no segundo tempo meio que desencantou, e depois que fez o primeiro gol, jogou muito, mas que a gente soube sofrer. Bem, eu participo de uma parte da torcida. Claro, todos têm opiniões divergentes, mas eu sempre acredito que um jogo de futebol ele tem muito mais, ou é uma combinação, mas tem muito mais do que simplesmente a performance dos jogadores. Ele tem toda uma parte tática e estratégica. Tática e estratégica. O que eu entendo que aconteceu ontem? Esse saber sofrer. Na verdade, quando o Dorival viu a escalação do time do Corinthians com 3 volantes, ele imaginou que o Corinthians ia jogar fechadinho, esticando bola nas costas dos laterais para tentar fazer seu gol. E aí ele pensou, por que eu preciso me arriscar se a classificação já está comigo? Não. Eles não vão ter criatividade, porque são 3 volantes, eu vou ficar aqui fechadinho e eu vou ganhar tempo. Quanto mais tempo passa, mais perto eu estou da classificação. E eu tenho uma ótima vantagem de 2-0. Gente, foi só isso que aconteceu. O Corinthians teve uma chance de gol no primeiro tempo. Eu diria, o Corinthians teve uma chance de gol nos 2 jogos, é muito pouco. Foi aquela bola que o Thiago Maia se bananou na ponta lá, lateral direita do Corinthians, e acabou perdendo uma bola que estava sobre seu domínio, para o Adson. E aí ele deu um chute que nem ia entrar no gol como estão colocando aí. Ia passar rente à trave, assim, entre o goleiro e a trave. Mas o Santos tirou no reflexo. Esse foi o único lance. Depois o Corinthians ficou rondando, bola na área, mas não gerou chance de gol. Talvez a gente, torcedor rubro-negro, ficou tenso porque o Flamengo no Maracanã está acostumado a amassar. E ontem o Dorival foi pragmático. Ele quis simplesmente não riscar a classificação. E não acho que esteja errado. E aí a gente ficou tenso, porque a gente não viu o Flamengo amassar, não viram os gols sair. E pensou, o que está acontecendo? Mas no meu entendimento, tudo isso fazia parte de um plano. Quando o Dorival viu que o Vitor Pereira ia sair com 3 volantes para ficar esticando bola na costa. O Flamengo não levou essas bolas na costa. No segundo tempo, conforme previsto, o Corinthians ia ter que sair. Quando entrou o Renato Augusto para criar mais jogada, o Corinthians perdeu a intensidade de marcação no meio de campo. O que aconteceu? Com 7 minutos o Flamengo fez um gol. E ali acabou a eliminatória. Então, para aqueles que falam que o Dorival é um gestor de grupo apenas, desmerecendo o trabalho dele, o Dorival ele mostra que conhece muito de futebol e tem uma estratégia para cada jogo. Se vocês notarem, para cada jogo ele adota uma estratégia. E ele colocou o Vitor Pereira no bolso. Essa é a verdade. Taticamente falando. Ele colocou o Vitor Pereira no bolso no primeiro jogo e no segundo jogo. O Flamengo não sofreu, gente. Tenso ficou o torcedor
porque está acostumado a ver o time amassar. Eu entendo isso, eu fiquei tenso. Mas o Flamengo não sofreu no jogo, não. O Flamengo fez uma partida equilibrada, no meu ponto de vista. Cada vez mais nós estamos sofrendo menos do ponto de vista defensivo. E a gente sabe o quanto é importante esse equilíbrio, porque lá na frente a gente tem um monte de fera, um monte de jogador diferenciado. E o nosso defeito sempre foi esse desequilíbrio, principalmente da parte defensiva, o que agora está começando a criar consistência. Enfim, o Flamengo chega cada vez mais preparado numa curva ascendente de evolução, de maturidade. Quando eu digo maturidade, é quando o time está entendendo cada vez mais o sistema de jogo implementado pelo Dorival, as suas movimentações. Isso está ficando cada vez mais natural para os jogadores, eles estão cada vez mais se sentindo confortáveis. Então o Flamengo ainda tem muito a evoluir, já atingiu um nível muito alto, mas ainda tem muito mais a alcançar. O cenário para o Flamengo, a perspectiva para o Flamengo é extremamente positiva do ponto de vista tático e individual dos jogadores. Sim, porque eles se beneficiam da evolução tática e coletiva. Vídeo Arrascaeta, como está jogando e não estava jogando antes com o Paulo Sousa. Vídeo Gabigol, que mesmo dando posição e mesmo perdendo muito gol, né, que perdeu ontem, continua abrindo espaço e criando chance. Vídeo Pedro, que é o artilheiro da Libertadores. Então o Flamengo está evoluindo muito. E o recado que eu tenho para os adversários é: isso só vai piorar. Gente, o Flamengo está no caminho certo. Essa Libertadores está com a cara do Flamengo. O brasileiro a gente vai ver. Eu continuo dizendo que o Flamengo briga pelo brasileiro. Tem que manter a pressão no Palmeiras, que eles vão ceder. E a Libertadores está muito com a cara do Flamengo. Semana que vem a gente vai ter um jogo contra o Atlético Paranaense, na verdade já no domingo. Para o brasileiro a gente tem que ganhar, manter a pressão no Palmeiras. E depois a gente vai conseguir a classificação lá no estádio do Atlético Paranaense. O Flamengo está com um elenco forte para as 3 frentes. Esse pode ser o melhor ano da história do Flamengo. Ser rubro-negro, pense nisso. Agora, quero saber a sua opinião, ok? Deixa aqui seus comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Dá aquela ajuda e deixa o seu like, tá bom? Até o próximo vídeo.